Bem-vindos ao Cadê a Bike? E hoje vamos falar sobre o sistema eletrônico DI2. Eu não conhecia, sabia que existia, mas não conhecia. Só fui passar a entender algumas peculiaridades depois de experimentar. E é isso que eu vou fazer hoje, mostrar alguns detalhes do funcionamento desse equipamento e, na prática, as suas praticidades. So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage. Logo de cara, podemos falar sobre algumas diferenças do sistema DI2 em relação ao convencional, ao que a gente está acostumado. O primeiro deles é o movimento da manivela, do freio onde você segura no STI, porque você deixa de ter que fazer o seu movimento e aí passa a apertar apenas dois botões, um para subir e o outro para descer. Você deixa de ter o movimento da alavanca. Por quê? É retirado o cabo de aço para fazer esse processo manual e colocado um fio eletrônico que manda o comando diretamente para os desviadores, para os passadores, para os câmbios. E eles fazem o trabalho de trocar essa marcha sem ter a necessidade da precisão da regulagem de um cabo, porque ele já é programado para ter os seus andamentos dentro daquele caminho. Mas para que tudo isso funcione adequadamente, a principal coisa que você precisa aprender e lembrar de fazer é verificar os níveis de bateria. E nesse equipamento é muito simples de fazer isso. Você tem vários comandos no seu STI. Em qualquer parte deles, basta você segurar por 2 segundos que ele na sua central vai mostrar o nível de bateria que o seu equipamento tem. Muitas bicicletas têm essa central acoplada no quadro. Outras têm embaixo da mesa. No meu caso, ele está na parte final do guiador. Aqui eu vou conseguir ver as informações, inclusive fazer o carregamento dele por aqui. O modelo que eu estou mostrando para vocês aqui é o Shimano Ultegra DI2. Por isso, vamos ter alguns pequenos detalhes diferentes em outros modelos, mas que basicamente funcionam com os princípios parecidos com esse daqui. Todos vocês sabem que o movimento natural é esse aqui para fazer as passagens de marcha no STI normal. Agora no DI2 você não precisa fazer o movimento, você só aperta os botões. E qualquer botão que você apertar é apenas um clique, você não precisa fazer o movimento de alavanca. Aqui nós temos os 2 botões do STI e ainda conta com um botão aqui em cima, que você pode utilizar ele e configurar para outras funções depois. Mas se você segurar ele por 2 segundos aqui, assim ó, ele pisca uma luz indicando a quantidade de bateria e depois a configuração que você está utilizando. Tá, e o que essa cor significa? Existem 4 possibilidades. O verde constante, que significa que sua bateria tem entre 75% a 100% da capacidade dela carregada. O verde piscando, que ele vai demonstrar a você que tem de 50% a 75% da bateria. O vermelho constante é de 25% a 50% da capacidade que está carregado. Agora o vermelho piscando é de 0% a 25%. E esse é um sinal de que você deve carregar. É claro que para fazer uma aventura longa, vale sempre a pena checar e carregar para deixar e sair no máximo para ter confiança total de que o equipamento não vai te deixar na mão. Mas vale lembrar, muitas dessas baterias chegam a durar meses sem ter que carregar. Dependendo, claro, do uso. Ok, mas aí, além da primeira sinalização da luz, há uma outra sinalização logo em seguida. E essa sinalização representa o módulo que você está utilizando do sistema. Se as 2 luzes juntas piscarem uma vez, você está usando o módulo livre. E o que isso significa? É que você pode mudar as suas marchas de maneira natural, como está acostumado a fazer em qualquer outro equipamento. Você vai usar um deles para utilizar a transferência e a alternação de marchas atrás e o da esquerda, do seu STI, que é o seu STI da esquerda, para fazer as alterações do prato da frente quando tiver. Ok. E você
sem utilizar o celular, o telemóvel, como você faz para mudar de módulo? Sabe os 2 cliques no mouse que você dá? Se você fizer esse mesmo processo no botão que está ali do sistema, você consegue alterar o modo em que está utilizando. Ao fazer os 2 cliques no sistema, ele vai mudar para o modo sincronizado 1. O que isso significa? Significa que você está utilizando o módulo em que o câmbio dianteiro manda no traseiro. Ou seja, toda vez que você muda o prato dianteiro, seja para o maior ou para o menor, ele vai fazer uma compensação no sistema traseiro. Quando você utilizar e fizer qualquer alteração no prato, ele vai compensar nas catracas atrás. Ou seja, eu estou aqui e vou colocar no prato maior. Fica vendo uma alteração aqui, ó. Olha lá. Ele sobe para deixar mais leve, porque colocou um prato maior. E quando você faz o processo de descer para o prato menor, ele faz a mesma compensação, só que ao contrário. Ou seja, ele vai jogar 2 para cima ou 2 para baixo. Geralmente é esse o padrão utilizado. Claro que você pode personalizar da maneira que quiser, mas o padrão do módulo 1 é esse. Você mudando os pratos, ele compensa para continuar mais ou menos na mesma cadência que você estava anteriormente. No modo sincronizado 2, você está com a relação de marcha prato pequeno, cassete grande, e você vai descendo as marchas. Estou descendo rápido, mas vai chegar num nível em que o que ele vai fazer? Ele vai compensar, colocar no prato maior e subir 2 para ficar a mesma cadência. E aí, a hora que você sobe essas marchas, antes de chegar no prato grande, ele vai fazer a mesma compensação, só que no modo ao contrário. Ele vai descer o prato pequeno e descer 2 no cassete aqui atrás. Nesse módulo sincronizado 2, a ordem e a regra de quem manda é o desviador traseiro. Ou seja, o câmbio traseiro, toda vez que você muda de marcha para algum módulo extremo, seja para a direita ou para a esquerda do seu cassete, ele vai comandar o prato dianteiro fazendo a mesma compensação para você não andar com a corrente cruzada. Eu falei para vocês que esse STI ele tem um comando em cima que você pode apertar. Bem naquela parte que você geralmente está apoiando a mão, tem a borracha e você tem 2 pinos ali. E uma configuração muito agradável que eu fiz foi determinar que um deles sirva para só subir marcha e o outro só descer. E quando você coloca no sincronizado 2, no modo sincronizado 2, e que o câmbio traseiro comanda, você deixa de ter que ficar se preocupando com os pratos dianteiros. Porque quando você quer mais leve, automaticamente ele vai te encaminhar para as marchas mais leve e mudando os pratos automaticamente. Ou seja, você tem um botão só para subir e outro só para descer, para deixar mais leve ou deixar mais pesado. E isso é um módulo que eu costumo utilizar para facilitar no momento em que eu estou em pé com a bicicleta. Agora, se você segurar esse botão, ele vai entrar no módulo de ajuste pelo sistema da aplicação do telemóvel, o eTube. Basicamente, esse foi um vídeo para dar uma introdução ao sistema, explicar uma pequena parcela do funcionamento, deixar registrado o que eu aprendi e compartilhar com vocês isso tudo. Se de alguma forma esse vídeo ajudou você, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem você acha que está precisando de um sistema mais prático aí na vida. Vamos torcer para se popularizar, para se tornar cada vez mais barato e acessível a todo mundo. Não deixe de pedalar independente do seu equipamento, mas se você for adquirir um equipamento desse, você tem aqui algumas dicas de como utilizá-lo e para que servem as suas funções e o piscar das luzes. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e sugiro que assista esse vídeo aqui, em que esse sistema teria me ajudado muito a completar uma das provas mais tradicionais aqui de Portugal, que é que chama Troia Sagres, que é um percurso de aproximadamente 200 km, em que eu fiz de punho quebrado e que esse sistema teria facilitado muito a minha vida para poder completar esse desafio. Então, vejo vocês no próximo e fui!